Beleza? Eu gosto sempre de mostrar aqui um vídeo que é de um determinado fabricante de disco rígido, que mostra aqui como é o funcionamento prático desse disco rígido. Então agora eu vou rodar esse vídeo e tu acompanha comigo, eu vou lendo ali a ideia para ti do que significa cada elemento do vídeo, certo? Então vamos rodar aqui, acompanha comigo. Tá aí aparecendo um disco rígido dentro de um computador, tu vai perceber que eles vão abrir esse disco rígido agora, abriram, tá lá os discos girando em alta rotação e aqui o braço se movendo com um ímã, com um magneto na ponta. Aí ó, aparecendo o magneto, aparecendo o ímã à medida que os discos giram em alta rotação. E assim, esse magneto, esse ímã vai realizando a gravação e a leitura dos dados na superfície dos discos desse disco rígido. Como esses discos giram em alta rotação, percebe ali ó, o ímã, o braço e aí o magneto realizando a gravação. Como esses discos giram em alta rotação, essa rotação é medida em RPM, que são rotações por minuto. Existem discos rígidos com diferentes RPMs. Isso indica se ele vai ser mais rápido ou mais lento para gravar os dados. 4.500, 5.400 RPM, 7.200 RPM, 10.000, 15.000 RPMs. Imagina um disco rígido com rotação de 15.000 RPM. São 15.000 rotações por minuto, comparado a um outro de 5.400 RPM. 5.400 rotações por minuto. É claro que um disco rígido de 5.400 RPM, comparado a um disco rígido de 15.000 RPM, esse de 15.000 vai ter um desempenho muito melhor na gravação e na leitura dos dados. Quer dizer, RPM, então, rotações por minuto, é uma das medidas de desempenho do disco rígido. Quanto mais alto o RPM, mais rápido esse disco rígido consegue realizar a gravação e a leitura nas superfícies dos discos deste disco rígido. Por isso, isso é um parâmetro muito importante, a ideia do indicativo de RPM, né? Bem, outra dica importante em relação aos discos rígidos é a sua capacidade de armazenamento de dados. RPM é medida de desempenho, rotações por minuto. A capacidade de armazenamento de dados do disco rígido é dada atualmente ou em gigabytes ou em terabytes. Gigabytes, giga lembra bilhões, então na casa dos bilhões de bytes, e tera lembra trilhões, ou na casa dos trilhões de bytes. Se eu tenho um disco rígido, por exemplo, de 500 gigabytes, isso quer dizer que ele tem capacidade de armazenamento de aproximadamente 500 bilhões de bytes. Agora, se eu tenho um disco rígido de 4 terabytes, ele tem capacidade de armazenamento na casa dos 4 trilhões de bytes, porque giga lembra bilhões e tera lembra trilhões. Então, os discos rígidos atuais têm capacidade de armazenamento ou na casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes, ou na casa dos terabytes, dos trilhões de bytes, isso para os discos rígidos atuais no mercado. Aí eu tenho um exemplo de um disco rígido com capacidade de armazenamento de 2 terabytes, de aproximadamente 2 trilhões de bytes. É um disco rígido de boa capacidade para um computador doméstico, por exemplo, né? E a outra dica que eu dou é sobre o que a gente assistiu no próprio vídeo, que é a questão do RPM, que significa rotações por minuto, e é uma medida de desempenho para os discos rígidos. Quanto mais alto o RPM, mais rápido o disco rígido consegue ler ou escrever os dados na superfície dos discos do disco rígido. Aqui eu botei alguns valores bem comuns encontrados no mercado para medida de RPM, rotações por minuto dos discos rígidos que a gente encontra. 5.400 RPM, 7.200 RPM, 10.000, 15.000 RPM, tudo isso são medidas comumente encontradas para unidades de disco rígido em relação ao RPM, né? Tudo isso são parâmetros que a gente conhece na unidade de disco rígido, o HD, o hard disk do computador.